Na última terça-feira começou a 106ª edição do Campeonato Paraibano de Futebol. Ao longo destes anos, a competição consagrou grandes nomes e jogadores puderam viver seus momentos de glória nos gramados paraibanos. Disputar a artilharia de um campeonato é bem mais do que apenas fazer gols e construir histórias. É permitir o surgimento de sentimentos, sensações, emoções. Por isso, na edição desta semana, o Polêmica Paraíba irá relembrar os grandes artilheiros que atuaram no Campeonato Paraibano. Lembraremos os nomes de jogadores como o maior artilheiro deste campeonato, Dentinho Guerreiro, que marcou 42 gols em 1983. Além dele, muitos outros nomes se destacaram ao longo do Campeonato Paraibano, como Chico Matemático, o maior artilheiro da história do Botafogo da Paraíba, e o Profeta Isaías, grande artilheiro do Alto Esporte, nomes que brilharam nas equipes da capital. O Polêmica Paraíba falou com alguns jornalistas, dentre eles o jornalista Stefano Vanderlei, que relembrou alguns dos nomes que foram marcantes para ele enquanto torcedor, acompanhando as disputas do futebol paraibano. Foi que quando eu morava na França, meu pai foi a um jogo entre Montpellier e Atlético Mineiro. E quem jogava pelo Atlético Mineiro, um jogo amistoso, uma excursão do time de Minas lá na França, era Gabriel Cabelo de Fogo, que tinha jogado no Campinense, no Santa Cruz, posteriormente jogava no 13, jogou em outras equipes aqui da Paraíba. Mas o Gabriel Cabelo de Fogo, para mim foi um dos grandes que eu pude acompanhar. Rocha, atacante do 13, artilheiro em 1989, que foi considerado artilheiro do Brasil com 35 gols. Na época o Fantástico registrou isso. Aguinaldo, atacante, artilheiro de 1992 pelo Botafogo aqui, que hoje é técnico das divisões de base do próprio Botafogo. Ele também em 92 foi o artilheiro do Fantástico, o artilheiro do Brasil, com o atacante que mais fez gol nos estaduais em 92. Isaías, atacante do Alto Esporte, que era considerado Isaías o Profeta, porque associava o nome dele ao Profeta, e quando o Alto Esporte ganhou, na época, 3 títulos, 87, 90 e 92, sempre o Isaías esteve presente. De uma época mais recente para cá, a gente poderia destacar o Capitão, que jogou no 13 no Botafogo, atacante, o próprio Adelino, que foi artilheiro no Campinense, depois foi artilheiro no 13, Beto, artilheiro do Alto Esporte, artilheiro no Campinense, artilheiro no próprio 13, e aqui pro lado de João Pessoa, a gente não poderia esquecer do Varley, porque ele foi o único jogador da história a ter sido tricampeão seguido em 3 equipes diferentes. Por exemplo, ele foi em 2011 campeão pelo 13, 2012 campeão pelo Campinense, 2013 ele foi campeão pelo Botafogo. Então foi algo atípico. E ele que já foi de seleção brasileira, São Caetano, São Paulo, jogou na Udinese da Itália, a gente considera o Varley no rol dos grandes jogadores que atuaram aqui no Campeonato Paraibano. E outro, também a gente se lembra também numa história recente, Rafael Oliveira, um atacante diferenciado que esteve aqui no Botafogo recentemente. Então, ao meu ver, foram esses os que mais marcaram, além do Roberto Michele, que foi artilheiro do Campinense em 1992 e também no título de 1993. Muito além dos nomes que mais conseguiram marcar tentos em determinadas edições do campeonato, há também aqueles que conseguiram marcar gols inesquecíveis. O cronista Lima Souto lembrou alguns jogadores que marcaram gols importantes em determinados momentos da história do nosso futebol, e resgatou também grandes jogadores que foram marcantes para ele enquanto torcedor do futebol do sertão da Paraíba. Olha, eu tenho na minha mente 3 nomes que realmente marcaram para valer. O primeiro foi o de Roberto Michele. Roberto Michele foi um centroavante que jogou no Sport de Patos, depois ele saiu, jogou no Campinense, é de Campina Grande. Roberto Michele, para mim, foi um dos grandes nomes artilheiros do campeonato do início da minha carreira. Depois tem Carlão, que também mora em Campina Grande, foi um dos grandes nomes do futebol lá na cidade de Patos, do Nacional de Patos, da minha época, era Carlão. E também, por último, né, que fechou aí uma década muito bacana, de muita história, é de Itaporanga, que é o Edmundo. Edmundo, para mim, também foi um dos grandes nomes, né, da artilharia do futebol paraibano, né, posso dizer assim. Então, esses 3 que me chamaram a atenção, Roberto Michele, Edmundo e o grande Carlão, que realmente foram nomes
que marcaram a minha história na minha pré-adolescência, na minha adolescência. Eu acompanhei de perto esses gols, né, eu posso dizer assim, como era bom vibrar com o gol do Carlão, como era bom vibrar com o gol do Edmundo, do próprio Roberto Michele, que deixou uma história muito bonita, né, no esporte paraibano. Já o jornalista Max Oliveira nos trouxe a lembrança de alguns nomes, principalmente aqueles que se destacaram pelo futebol da capital, como Isaías, o Profeta, e o atacante Aguinaldo do Botafogo. Mas ao longo da história, o futebol paraibano teve grandes artilheiros. Eu posso destacar que eu acompanhei de perto o Profeta Isaías do Autosport, né? Justamente nesse período, na década de 90, quando ele ganhou o apelido de Profeta, porque ele sempre dizia que ia fazer o gol, a torcida sempre esperava do Isaías o gol, e ele sempre fez. E acabou cativando o torcedor do Autosport. E quem admirava o futebol da Paraíba, tenho certeza que quem acompanhou a década de 90, o Isaías. Mas posso citar também pelo Botafogo o Aguinaldo Risadinha, que conseguiu ser o artilheiro do Brasil na década de 90, sendo o jogador que mais balançou as redes naquela década, naquele ano específico. Então, assim, lembro com muita saudade mesmo assim, mas o cara que realmente me marcou em estádio de futebol acompanhando foi o Profeta Isaías do Autosport. Estes que foram citados nesta edição são apenas alguns dos nomes dos grandes heróis do futebol paraibano. Mas com certeza o Polêmica Paraíba busca com esta edição trazer e homenagear todos aqueles que foram importantes nos gramados da Paraíba, fazendo com que o nosso futebol fosse ainda mais forte.